Pessoal, esse exercício que eu coloquei na lista, né, esse ano, fui eu que montei, mas confesso que a minha inspiração nesse exercício foi o exercício da Unicamp. Eu usei a base, né, a estrutura do exercício da Unicamp para elaborar esse exercício. Esse exercício ele dá uma matriz A, 2 por 2, uma matriz quadrada. Os elementos estão aqui e na letra A ele pergunta, ou na verdade ele quer saber, calcule os valores de P para que A seja singular. O que é, vamos fazer aqui, item A. O que é uma matriz singular? Matriz singular é aquela que apresenta o determinante igual a zero. Então, no item A, gente vai determinar os valores de P que fazem a matriz A ser singular, ou seja, o det dela dá zero. Então, aqui eu vou colocar a estrutura do determinante, vou colocar 3P, 36, 3, 4P. Esse det tem que ser zero para ela ser singular. Fazendo a multiplicação, vai ficar 3P, 4P, diagonal principal, mantém o sinal. Coloco esse símbolo de positivo só para indicar que eu vou manter o sinal. 3P com 4P, 12P quadrado. Já a diagonal secundária, eu altero o sinal desse produto. 36 vezes 3 dá 108. Como eu vou alterar o sinal do produto, menos 108. Igual a zero. Muito bem, e aí eu vou resolver essa continha. 12p quadrado é igual a 108. P quadrado é igual a 108 dividido por 12. Só para ficar melhor, vou continuar a conta aqui na parte superior. 108 por 12 dá para você simplificar. O 108 dividido em cima e embaixo por 12 diretamente dá 9. Então a gente pode falar que P quadrado é igual a 9. Tira a raiz dos dois lados, P é mais ou menos 3. Então quais são os valores de P que fazem o determinante de A dar zero, ou seja, fazem a matriz A ser singular? A resposta do item A é P igual a 3 ou P igual a menos 3. Tá bom? Se escrever P mais ou menos 3, também está certo. Então finalizamos o item A. Já o item B, ele fala o seguinte, se P for 1, obviamente ela não é singular, porque para ela ser singular, o P tem que ser 3 ou menos 3. Se P é 1, ela não é singular. Eu peço o determinante da inversa. Pessoal, nesse caso aqui tem duas formas de fazer. Primeiro eu vou escrever a matriz A com P igual a 1. Vai ficar 3, 3, 36 e 4. É claro que você pode determinar a matriz inversa e depois calcular o determinante. Esse raciocínio ele não está errado, só que ele vai dar muita volta. Mas, professor, como você faria então para calcular o det da inversa sem determinar a matriz inversa? A primeira coisa que eu faria é calcular o det de A. Vem aqui e calcula. 3, 3, 36 e 4. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 4 dá 12. Vamos escrever na linha de baixo aqui. Det A, 12. E 3 vezes 36 dá menos 108. Então, o det de A vai dar menos 96. Tá bom, professor, mas você calculou o det de A. O que você faz com isso? Lembra que o teorema de Binet, ele diz o seguinte. Se você tem um produto de matrizes quadradas, o determinante da matriz produto, ou seja, o resultado da matriz A vezes B, dá uma matriz. O determinante dessa matriz é igual ao produto dos determinantes. Isso aqui é o teorema de Binet. Teorema de Binet. Tá, professor, mas como que eu aplico isso aqui? A gente sabe... Peraí, deixa eu só apagar. Apaguei demais, mas vamos apagar aqui. A gente sabe que o produto da matriz A pela sua inversa dá identidade. Se eu aplicar det de A vezes A menos 1, é a mesma coisa que eu calcular o det da identidade. Até aqui eu não apliquei teorema nenhum, eu simplesmente escrevi determinante. Se eu calcular
o det desse produto é calcular o det da identidade. Até aqui foi isso que eu fiz. Agora eu vou aplicar o teorema de Binet nessa partezinha aqui. Aqui eu vou aplicar o teorema de Binet. Se eu tenho um det de um produto, eu tenho o produto dos dets. Ou seja, det A vezes det de A menos 1. Só que a gente sabe, o que eu vou falar agora não é o teorema de Binet, a gente sabe que toda matriz quadrada, que é a identidade, vou melhorar minha fala, toda matriz identidade, agora sim, o determinante dela é sempre 1. Então aqui eu já vou pôr 1 direto. Dessa forma, a gente tem que o det de A menos 1, eu vou pegar esse termo que estava multiplicando, eu vou isolar o det da inversa, é 1 sobre o det A. Ou seja, para você fazer a questão item B, bastava fazer a aplicação do teorema de Binet. O det da inversa é 1 sobre o det de A, ou seja, 1 sobre menos 96. Ou, se quiser escrever, menos 1 sobre 96. Aí está a finalização do exercício. Professor, para fazer o item B, eu precisava fazer toda essa demonstração? Não, era só aplicar esse conceito aqui. O que eu fiz foi uma demonstração do conceito. Eu usei o teorema de Binet, sabia que A multiplicada pela sua inversa da identidade, utilizei o teorema de Binet e demonstrei que o det da inversa é igual a 1 sobre o det de A. E aí está a resposta. Beleza? Tchau, pessoal!